Olá, pessoal! Hoje o assunto é lei. Não é lei para prender ninguém, não. É a lei de Newton. Você já ouviu falar em Isaac Newton? Ele descobriu essas leis que explicam como as coisas se movem e interagem umas com as outras. Vamos aprender de um jeito divertido e fácil de entender. Isaac Newton foi um cientista muito importante que viveu há muitos anos atrás. Ele foi um cientista e físico inglês. Além de física, ele também estudou matemática e astronomia. Newton nasceu em uma família humilde e teve uma infância difícil, mas mesmo assim se dedicou aos estudos e acabou se tornando um dos maiores cientistas da história. Ele descobriu coisas incríveis sobre o mundo em que vivemos. Uma das coisas que ele descobriu foram as leis de Newton, que são como as regras que governam o movimento e as coisas ao nosso redor. E acreditem, essas leis são muito importantes e se aplicam em tudo o que fazemos, desde jogar bola até andar de bicicleta. Então, agora vamos ver como essas leis se aplicam no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Vamos lá? Sabe quando você está andando de bicicleta e precisa frear de repente? O que acontece? Você continua em movimento por um pouquinho, certo? Quando você estava pedalando, estava em movimento e a bicicleta também. Quando você aplica os freios, você para de pedalar, mas a bicicleta ainda está em movimento. Então, ela continua indo para frente por um pouquinho antes de parar. Isso acontece porque a bicicleta está tentando continuar em movimento, como a primeira lei de Newton diz. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, e um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que uma força externa atue sobre ele. Então, quando você freia a bicicleta, você está aplicando uma força externa que faz com que ela pare. Legal, né? A primeira lei de Newton é como uma regra preguiçosa. Por exemplo, você está assistindo TV no sofá e não quer sair de lá, mas a sua mãe pede para você pegar algo na cozinha. Você precisa sair da inércia e se mover. Quem já não passou por isso? Eu já passei e tenho certeza que você também já passou em algum momento. Resumindo, as coisas não mudam de movimento sozinhas, a menos que algo as force a fazer isso. Mas as coisas nem sempre ficam em repouso ou se movem com velocidade constante. Muitas vezes, objetos aceleram ou desaceleram, mudando a velocidade. É aí que entra a segunda lei de Newton, que é um pouco mais complexa, mas também muito importante. A segunda lei de Newton diz que a força resultante aplicada a um objeto é igual à massa desse objeto multiplicada pela sua aceleração. Isso significa que quanto maior a força aplicada a um objeto, maior será a sua aceleração. Mas, se a massa do objeto for maior, será necessário aplicar uma força maior
para alcançar a mesma aceleração. Para entendermos melhor como a segunda lei de Newton funciona na prática, podemos pensar em algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. Vamos ver alguns exemplos juntos? Imagine que você está jogando futebol e chuta a bola com força. Quanto mais força você colocar no chute, mais longe a bola vai. Isso acontece porque a força que você aplica no chute é proporcional à aceleração da bola. Outro exemplo é quando a criança empurra um carrinho. Ele começa a se mover, certo? E quanto mais forte a criança empurra, mais rápido o carrinho vai. Isso acontece porque a força que a criança está aplicando ao carrinho é maior do que as outras forças que estão agindo contra ele. O mesmo acontece quando empurramos um carrinho de supermercado cheio de compras. Quanto mais força aplicamos para empurrá-lo, mais rápido ele se move. Mas se tentamos empurrar com menos força, ele não se move tão rapidamente. Esses exemplos nos levam à segunda lei de Newton, que diz que a força aplicada a um objeto é diretamente proporcional à sua aceleração. Em outras palavras, quanto mais força aplicamos a um objeto, mais ele acelera. Mas lembrem-se, a segunda lei de Newton também diz que a aceleração de um objeto depende da sua massa. Então, se o carrinho de supermercado estiver muito pesado, mesmo que apliquemos muita força, ele pode não se mover tão rapidamente quanto gostaríamos. Mas a física de Newton não para por aí. Ele também descobriu a terceira lei, que é um pouco diferente das outras duas. Ela diz que para toda ação há uma reação oposta e de igual intensidade. Isso pode parecer um pouco confuso, mas vamos explicar melhor com alguns exemplos. Sabe quando você está pulando em uma cama elástica? Cada vez que você pula, está aplicando uma força na cama elástica, certo? Mas a cama elástica também está aplicando uma força em você e empurrando-o de volta para cima. É a terceira lei de Newton em ação. A força que você aplica na cama elástica é a ação, e a força que a cama elástica aplica em você é a reação. E é isso que faz você conseguir pular cada vez mais alto na cama elástica. Outro exemplo é quando você está nadando. Cada vez que você empurra a água para trás com os seus braços e pernas, a água empurra você para frente com a mesma força. É por isso que você consegue se mover na água. E que tal o exemplo de um foguete? Quando o foguete é lançado para o espaço, ele expele gases para trás, gerando uma força de ação. E como resposta, o foguete é empurrado para frente, em direção ao espaço, pela força de reação gerada pelos gases que saem do motor. Entenderam agora como funciona a terceira lei de Newton? Para toda a ação, há uma reação oposta e de igual intensidade. É assim que o mundo se mantém em equilíbrio e movimento. Bom, agora que falamos sobre as 3 leis de Newton, vocês perceberam como é importante conhecer essas leis para entender como o mundo ao nosso redor funciona. Se vocês observarem bem, vão perceber que as leis de Newton estão presentes em tudo ao nosso redor.
desde um simples chute na bola até os foguetes que são lançados ao espaço. E o mais legal de tudo é que vocês podem experimentar e comprovar essas leis em suas próprias brincadeiras e atividades. Então, sempre que vocês estiverem se divertindo, lembrem-se das leis de Newton e como elas estão presentes em tudo ao nosso redor. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenham aprendido um pouquinho mais sobre a ciência que está presente em nossas vidas. Até a próxima!